Isso, enfim, né? É o nosso papel, sempre pedir aí. Ô, Fábio, mudando de tema, inclusive, queria ouvir um pouco mais da sua opinião em relação à Petrobras, a toda essa situação aqui em Petrobras. Petrobras é o grande tema que a gente tem discutido muito, desde a troca, então, aí, né, desde a saída de Jean Paul Prats, pegando um gancho, né, de que a Petrobras é uma sociedade de economia mista, precisa maximizar lucros para os acionistas privados, enquanto atende objetivos políticos do governo, de um lado, criando ali, no que eu ouvi de alguns especialistas, né, um arranjo como insustentável, né? E a gente vai vendo com essa interferência política ficando muito claro que, né, o fato é a escolha do nome da nova presidente aí da Petrobras ainda vai ser aprovado pelo Conselho, mas muito mais um alinhamento por o lado político. Queria entender um pouco da tua visão, da sua análise, como você enxerga de fato e, né, ainda assim, apesar de tudo isso, como você enxerga olhando pelo lado mesmo de investidor. Tem atratividade em Petrobras, apesar de todos os fatores políticos? Olha, como investidor, eu não gosto, Paulo. Acho que tem coisa melhor e onde o foco da empresa será realmente crescer, lucrar e entregar resultado para o investidor. Eu acho que nós, como investidores, né, vamos. Primeiro, é difícil falar, porque hoje em dia essa polarização política, você começa a falar de um tema importante, já vão te rotular de um lado ou de outro e te atacar porque não querem nem escutar o que você tem para falar. Mas pensando como investidor, por que o investidor investe o dinheiro dele? Para buscar retornos de acordo com o perfil de risco dele, satisfatórios para lá na frente usufruir desse dinheiro, colocar o dinheiro para trabalhar e usufruir desse dinheiro para poder tirar o pé do acelerador, poder se aposentar e ter uma vida digna, uma vida mantendo seu padrão de vida no futuro. Então você quer eficiência para o seu dinheiro. Quando você investe numa empresa porque você acredita, pelo estudo que você fez, que essa empresa tem capacidade de se manter crescendo, lucrando, sendo relevante no seu setor e entregando resultados para os acionistas. Lembre-se, quando você compra uma ação de uma empresa, você está comprando uma fração dela e você quer que essa fração se multiplique. Você quer que essa fração que essa empresa seja bem administrada, que seja a melhor possível no nicho dela, que se destaque, que lucre muito de forma, claro, saudável, que lucre muito e te entregue resultado. É por isso que você está investindo, não é uma aposta. Você faz todo um estudo. Quem que gerencia a empresa, qual que é o nicho, qual que é a probabilidade de crescimento, como que o nicho está. São essas premissas que te levam a investir numa empresa. A partir do momento que você investe numa empresa, que você tem sinais claros que essa empresa não vai focar em ser a melhor empresa do mercado, em crescer, em ter a produção mais eficiente, mais lucrativa e entregar um bom pedaço desse lucro para os seus acionistas, você está negligenciando um princípio de investidor que é buscar eficiência no seu capital. Então, eu acredito que existam empresas do próprio setor que são muito mais eficientes do que a Petrobras, porque não tem a intervenção nesse aspecto política, onde o governo, como maior acionista, usa do seu direito para usufruir dessa empresa para programas que ele acha muito mais importantes para o governo do que para a empresa em si. Então, uma das coisas que se dizem é que essa troca foi porque alguns ministros de Minas e Energia e da Casa Civil já estão falando há muito tempo que o presidente que saiu, o JPP, lá, o Jean Paul Prats, não queria começar a acelerar as obras e poder começar a expandir os negócios da empresa em alguns nichos que eles acham que são essenciais para um crescimento futuro, que é gasoduto, o que a gente já viu no passado. O problema é esse também. A gente já viu no passado que esses investimentos duvidosos, esses investimentos escolhidos pelo atual governo, não deram certo, né? Até hoje somos piada no mundo inteiro da refinaria de Passadina, da tal de Abreu Lima, tudo tiro no pé. Numa empresa privada, onde você tem um board que vai cobrar as decisões do CEO e as decisões da empresa, um cara que erra tanto como erraram no passado na Petrobras é demitido e não arruma emprego em mais nenhum lugar. Ele vai trabalhar em outra coisa, porque a iniciativa privada não privilegia a incompetência. Não estou julgando
idoneidade. As minhas palavras se confundem porque o vocabulário em português e inglês já está bem bagunçado na minha cabeça. Não estou julgando honestidade, estou julgando competência. Você ficou 8 anos ali, investiu um monte e a maioria deu água, desculpa, você não é competente, você está demitido, não vai funcionar numa empresa privada. Numa empresa que tem a participação pública do governo, o governo tem a carta e faz o que quer. Como investidor, eu olho para a Petrobras e falo, eu sei que essa empresa ela não vai investir para ser a melhor empresa de petróleo, por mais que tenha mais do que capacidade de fazer isso. Ela vai investir para ser uma empresa que vai apoiar as coisas que o governo acha que é certo fazer. Então, como investidor, eu prefiro não investir nisso, eu prefiro investir em empresas que vão fazer o máximo possível para ser as melhores nas suas áreas. A gente já viu esse filme, está vendo de novo, mais rápido do que muitos imaginavam, porque inclusive alguns apoiadores já pularam do barco e entenderam que talvez esse governo não veio com uma proposta que apresentou e veio mais com um plano de fazer as coisas da forma dele, que ele acha certo. A gente vai ver o resultado daqui a 2 anos nas urnas, mas como investidor eu não investiria na Petrobras, porque eu acho que ela não vai focar em ser a empresa mais eficiente, mais lucrativa do ramo dela, e por isso eu prefiro investir em empresas que farão isso e vão entregar resultado para o seu acionista, porque querendo ou não, o acionista ajuda a empresa a ter o dinheiro para poder fazer os projetos e tudo mais. Ô Fábio, eu queria estender um pouquinho esse assunto, até porque você está aí nos Estados Unidos, você está sempre de olho, né, no que os investidores estrangeiros fazem, falam, comentam, e tem esse entendimento de quem está olhando de fora. A gente já sabe que Petrobras acaba tendo um desconto por ser estatal, acaba tendo já um olhar de que quem investe sabe que está sujeito a essas mudanças repentinas de humor do governante e, inclusive, mudanças repentinas no comando da estatal, como vem acontecendo há um bom tempo já. Esse caso específico pode ter trazido alguma visão diferente do investidor estrangeiro, pode ter reforçado uma visão em relação ao próprio Brasil, não especificamente em relação à Petrobras. A gente está vendo uma movimentação, né, de saída do estrangeiro por um contexto mais macro, mas essas questões mais micro, especificamente sobre o governo, podem reforçar essa visão do estrangeiro, podem estimular ainda mais uma visão menos atrativa do estrangeiro. Como que está sendo, né, essa repercussão por aí, ou não tem repercussão, mais uma de Brasil? Não, tem repercussão, Felipe. Agora, vamos lembrar 2 coisas. Eu estava a semana passada toda em Nova York, eu aproveitei que eu fui dar uma palestra no Canadá e fiquei o resto da semana em Nova York, justamente visitando os meus ex-clientes, né? Hoje eu já não atendo mais, não trabalho mais na parte institucional do mercado, então fui visitar eles, pegar um pouco de feedback, fazer catch-up e manter contato, que é sempre muito importante. Todo mundo sabe como funciona o Brasil, quem investe no Brasil, o gringo que investe no Brasil já conhece o modus operandi do Brasil. Só que agora a gente tem 2 coisas que jogam contra. Primeiro, um passado que mostra o que é o quê. Eu digo, o brasileiro tem que aprender, e eu escutei muito isso de gringo, que foi o que me ajudou a fazer o detox disso, que o gringo fala, você não pode confundir política com dinheiro, com investimentos. Você tem que focar nos investimentos, ser apolítico nessa história. Vai ter oportunidade de fazer dinheiro com a esquerda, vai ter oportunidade de fazer dinheiro com a direita, dane-se quem está no poder. Busque fazer dinheiro da melhor forma possível e principalmente proteger seu capital. E o gringo é assim, ele é completamente racional nas coisas. Ele tem um histórico passado e ele sabe onde o gargalo aperta, então ele fica bem esperto em relação a isso. Só que agora a gente tem uma coisa que joga contra, porque a gente tem uma China que está extremamente barata também, extremamente depreciada, e o gringo tem um balde X para alocar em mercado emergente. Muito do dinheiro que está saindo do Brasil por causa do macro, talvez não volte e vá para a China, como a gente já está vendo muito dinheiro indo para a China. Ontem, os grandes fundos de investimentos tiveram que fazer o disclosure, né? Tiveram que mostrar o que eles fizeram no primeiro trimestre, e muito deles comprou muito China. Tecnologia, várias coisas de China, porque está muito barato também, né? A gente fala da Bolsa Brasileira está barata, a Bolsa Brasileira está barata desde 1500. Ela sempre vai ser barata. Enquanto o Brasil não for um país exatamente firme nas coisas, um país onde tem estabilidade.
onde tenha respeito ao fiscal e tudo mais. Ela vai estar sempre barata. Só que dessa vez a bolsa chinesa está barata. E a gente não tem perspectivas nos próximos anos de um boom de commodities, que é o que faz a bolsa brasileira andar também. Então, o gringo, ele olha para o Brasil, compara com o que aconteceu no passado, que ele sabe, e ele é pontual, ele é cirúrgico no Brasil. O problema é que agora ele vai olhar para o Brasil, vai olhar para a China e vai falar, cara, lá tem um ditador, não sei o quê, mas tem muita coisa muito barata que vale a pena e é mais fácil. Então vai ser um pouco disso. E eu acho isso bom, porque talvez isso ajude também a secar um pouco a fonte para forçar o governo a fazer coisas. A gente sabe, quem trabalha no mercado sabe que enquanto o dólar está comportado, o governo faz o que quer. A hora que o dólar dispara e começa a virar manchete de jornal, aí o governo pensa 2 vezes no que vai fazer. E infelizmente, por mais que as pessoas não acreditem, 5,10 é um dólar comportado ainda, porque a realidade do real hoje em dia é esse câmbio. 5,10 é muito otimismo achar que 4,50 é uma realidade para o Brasil, com o nosso fiscal do jeito que está, com a dívida e com uma Selic caindo. Talvez a gente precise de um choque no câmbio, um susto, para o governo olhar e falar, pô, deixa eu dar uma pisada no freio, entendeu? E fazer algumas coisas direito, como estava tentando mostrar que ia fazer direito, e do nada deu essa mudada no discurso, no ânimo, e começou Petrobras, a dívida, o fiscal, e a gente tem que observar muito de perto também a condução de como vai ser os próximos passos da troca do presidente do Banco Central, da perseguição por uma inflação na meta, a Selic e principalmente a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, que passa por uma tragédia sem precedentes natural e que vai precisar ser totalmente reconstruído. E a gente sabe que vai ter que colocar muito dinheiro lá, porque as pessoas precisam ter sua casa, as cidades precisam voltar a funcionar, o estado vai precisar ser refeito, reconstruído. Isso vai ser muito olhado no momento onde a gente tem contas fragilizadas e a gente sabe que, se não fizer direito, vai custar muito caro e vai ter muita coisa esquisita ao mesmo tempo. Então, assim, a China não tem metade disso, entendeu, Felipe? Fica mais fácil. O Brasil vai ter que ser direito dessa vez, porque senão vai custar muito caro. Torçamos, né, Fábio Fares, que o Brasil seja direito dessa vez. Obrigado, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente. Sempre um prazer, sempre muito bom poder bater esse papo contigo. Até a próxima semana, Fábio. Um abraço. Valeu, eu agradeço. Até a próxima semana, que inclusive eu acho que eu vou estar aí pessoalmente na próxima semana. Eu vou fazer uma visita para vocês. Aí a Paula me dá uns puxão de orelha ao vivo, entendeu? Eu não faço piada semana que vem. Imagina, que isso. Boa semana, Sempre pessoal. muito bem-vindo, Fábio. Será um prazer tê-lo aqui com a gente. Que bom. Vai sentar aqui na bancada. Show de bola. Obrigada, Valeu, Fábio. Abração. Tchau, pessoal. Valeu. É isso aí. Tchau. Fábio Fares, especialista em análise